Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Máquinas Pensantes. É um grande prazer ter você aqui. Hoje eu tenho a honra de receber, com grande alegria, o Dr. Roberto Neiva Borges, ele que é desembargador eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. Dr. Roberto, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui e poder divulgar os trabalhos da Justiça Eleitoral nesta eleição de 2024. Eu acho que nós temos muito o que falar, doutor, né? Esse ano nós temos eleições e muitas mudanças vêm acontecendo, não só no campo eleitoral, mas também nas formas com que essa eleição vai acontecer. Doutor Roberto, a última eleição que nós tivemos no Brasil foi em 2022? 2022 22, foi. né? Para presidente da República. Eleições gerais para presidente da República, senador, deputado estadual e deputado federal e governador. Uma eleição muito grande, né? Muito grande. Com essa quantidade de cargos para serem eleitos. Desta eleição para cá, doutor, teve muita mudança? Nós tivemos duas situações Sim. significativas ou significantes, Aham, quais sejam a possibilidade de propaganda eleitoral pela internet, aham. inclusive por live, né? E também agora as questões que advêm das transmissões ou das ferramentas da internet, né? E eu já estou a falar da inteligência artificial. Exatamente, vamos falar de todas elas. Antes, porém, eu quero pedir que você se inscreva no canal. É muito importante para a gente você se inscrever, comentar as nossas falas, a fala do Dr. Roberto, compartilhar para que a gente cresça também dentro desse ambiente aqui. Dr. Roberto, o senhor começou a falar sobre inteligência artificial. Eu vi que o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás ele construiu uma ferramenta de combate à fake news. E isso me chamou muita atenção. Não só a atenção minha, o senhor sabe disso, né? De toda a população, porque isso hoje está muito recorrente a gente começar a acreditar em coisas que não é verdade. Vamos começar falando sobre ela, pode ser? Nós Pode temos ser? uma vasta pauta para conversar hoje. Estou à disposição. Essa ferramenta, como que é? Como que funciona mesmo? Eu preciso fazer um preâmbulo. Sim, Qual o preâmbulo? É que todo poder emana do povo e em seu nome deverá ser exercido. excelente. Então nós não podemos inverter essa vontade do Constituinte em garantir o Estado Democrático de Direito. Aham, E aí surgiram os problemas diante das novas inteligências que nós temos do ser humano e aham, depois essa inteligência foi repassada às máquinas, sim, inteligência artificial. E isto pode inverter a vontade do povo. Né? E o que nós temos feito agora? Nós temos criado ferramentas de combate. Na eleição passada, nós tínhamos um ouvido perante o povo, qual seja, um aplicativo chamado Pardal. Depois do TSE tem uma uhum, outra ferramenta chamada, você entra no site do TSE, é a ferramenta chamada Alerta. sim, Isso é uma forma de levar conhecimento à Justiça Eleitoral. A sim, Justiça Eleitoral trabalha com conhecimento levado a ela através do povo, através de quem se sente ofendido, o aham, candidato adverso, ou qualquer outra situação. E aí, agora ele começa a entrar em ação também, voluntariamente, se tomar conhecimento de algo que lhe chame a atenção. entendi. Todo excesso é punível. Sim, O que não é excesso é liberdade de expressão. certo. E aí, o tribunal agora fez uma parceria com a Universidade Federal de Goiás Ou e é o, seja, e é o único é o único. é o único no Brasil que tem uma ferramenta que ela dá busca para se verificar fake news ou deep news em sede de vídeo e em sede de áudio. Olha, Nós temos dois estados no Brasil que buscavam os áudios. Agora nós certo. buscamos imagem, vídeo e áudio, que pode ser foto manipulada, Aham. pode ser vídeo manipulado e pode ser áudio manipulado. Certo. E como que eu verifico se essa informação, se esse áudio é falso, se essa foto, esse vídeo é falso? Eu digito lá, eu envio o vídeo, como que é? Olha, você vai levar a notícia daquilo que você acha que é fake news, porque Certo, você vai presumir e o tribunal vai investigar. A certo. ferramenta ela é interna, não é a parte que desejar ou sentir prejudicada vai investigar, não, Ah, tá. Eu estava tá? imaginando diferente. Então eu É, tenho que enviar para o TRE. você noticia a Ah, situação ao TRE ah, tá. por representação por escrito perante o juiz eleitoral, Aham, por fala. aham. Olha, tá tendo uma propaganda eleitoral aí no horário tal do candidato tal e ela não condiz com a verdade. A Entendi. Justiça Eleitoral vai instaurar um procedimento, isso é questão de horas, e Aham, já encaminha para o serviço de inteligência para ele começar a fazer os levantamentos. E os levantamentos são muito específicos, porque nós vamos levantar a origem daquele vídeo, nós vamos levar o vídeo original, nós vamos levantar a foto na sua originalidade, aham. quais as plataformas ela circulou, para que o juiz tenha um espectro
Como que ele vai determinar? Retirada do ar, retirada da divulgação, qual plataforma que ele vai Aham. identificar a plataforma da rede social e determinar em cima dela, O candidato que fez isso, ele é punido de que forma? de várias formas. É, De várias formas. Todo mundo pensa assim, o candidato é punido como? Depende do estágio da candidatura dele. certo, Agora, nesse momento, ele pode ter o registro de candidatura cassado. certo. Ah, mas detectou a fake news depois dele eleito. Então nós podemos evitar a diplomação dele ou caçar a diplomação. Porque o candidato, ele passa pela convenção, que é uma Aham. pré-candidatura. Aprovado na convenção, ele registra a candidatura perante o TRE Sim, ou TSE. Deferida a candidatura dele, ele vai para a eleição. sim. Se eleito for, ele vai receber um documento chamado diploma. É por isso que até o dia 19 de dezembro ele tem que ser diplomado. É um certificado que a Justiça Eleitoral emite, falando para ele: vá perante a casa que você foi eleito e assuma seu cargo. Esse se chama diploma. Ele pode ser, então, cassado a diplomação dele, ele não diploma, Mesmo depois de eleito, mesmo depois de eleito. ele E pode. se diplomado for, Aham. ao assumir o cargo, ele pode ter um mandato cassado. E Então, são várias etapas. Eu não posso te dizer que a punição segue uma linha só. segue uma linha só depende da fase que ele estiver. Exatamente, Dr. Roberto Neiva, desembargador do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. Doutor Roberto, eu estava pensando aqui, mas será que a população, o cidadão, ele tem esse conhecimento, essa expertise de desconfiar? Nossa, isso é falso. Essa fala não é realmente daquele candidato, daquela pessoa. O senhor acha que a sociedade está preparada para isso? Está. Está? Está porque toda a sociedade tem mais de um celular em casa. Sim. Então, todo mundo tem grupo de família. Aham. E a fake news é tão perniciosa, Sim. que ela estraga até um grupo de WhatsApp na família. É Você verdade. manipula uma foto É verdade. ou coloca uma foto no momento indevido Aham. e ela estraga toda a convivência. Assim é na seara social política. Certo. Bom, então, todo mundo sabe Aham. o que está acontecendo. Olha, ontem, não sei se você tomou conhecimento de uma deepfake Aham. em nível internacional, do candidato lá nos Estados Unidos, andando de mãos dadas com a adversária dele. Chega, inclusive, a beijá-la. Sim. Né? Aquilo é o máximo de uma inteligência artificial que eu Sim. já vi até agora. Certo. Então, todo mundo vai ter a sua dose de consciência, Aham. que não precisa ser jurídica, não. Certo. Eu tinha um professor que ele me dizia que, quando eu passei no concurso, ele falou: Roberto, você para julgar, você tem que consultar 5 mulheres. Mas nem todo mundo, Ashley, conhece as 5 mulheres. Mas uma eu tenho certeza que conhece. Aham. Não tem. Você tem que consultar a lei, a jurisprudência, a súmula, Uhum. a doutrina e a última mulher, sua mãe. Sim. O que é isso? Bom senso. Aham. Então, tudo aquilo que você fechar os olhos e contar até 10 e uma pessoa do bem não faria, é porque está errado. Aham. Então, esse senso crítico, todos nós na sociedade temos. Bom, mas não para por aí. Porque não é a sociedade que vai julgar, ela vai Sim. despertar alguém que vai julgar. O que é esse despertar? Leva o conhecimento da justiça eleitoral, e a Sim. justiça eleitoral faz a análise e depois dá a resposta. Sim. Tudo dentro de horas. Porque pode ser uma fake news divulgada no horário eleitoral gratuito do meio-dia. Sim. Ele não pode repetir às 19 horas da noite. O Aí- juiz vai ter que dar uma resposta. Mas aí o juiz está preparado para ser tão ágil assim? Tem que ser. É. Tem que ser. Nesse período. Nesse período. É. Nós, da Justiça Eleitoral, temos um episódio por volta de 90 dias que a gente tem que dedicar, por mais que eu seja da Justiça Estadual, Aham. no terreno nós temos juízes federais também, ele vai abrir mão da jurisdição eleitoral ou da jurisdição estadual ou federal para dedicar a Dedicar eleitoral. somente eleitoral. Somente eleitoral. Só tem prioridade na Justiça Eleitoral nessa fase os réus presos. Certo. Fora isso, você tem que dedicar ao processo da justiça eleitoral. É um desdobramento, hercúleo. Aham. Porque eu tenho deparado com os colegas respondendo por mais de 2, 3 comarcas. Aham. Mas tem que dedicar à justiça eleitoral. Entendi. Nessa reformulação da lei sobre as eleições, onde fala sobre a inteligência artificial, lá diz que se eu usei algum recurso, alguma ferramenta de inteligência para eu fazer uma foto, um vídeo, eu preciso citar que eu usei esse recurso. O senhor acredita que isso vai acontecer? Olha, eu acredito que os homens de bem vão citar, sim. Aquele que está maculado por uma energia que não é boa, Aham.
ele corre o risco de não citar. E todos nós somos responsáveis pelos nossos atos. Certo. O que acontece? A lei nunca falou que não pode matar. Ela fala, se matar, pena tal. Entendi. Então ela não proíbe a fake news. Uhum. Ela pune. Faça se você quiser. Sim, Então, e detalhe, às vezes a pessoa omite aquilo dali. sim, Pode ser uma penalização. Omite, mas a omissão dele não causou prejuízo a ninguém, porque a matéria por ele veiculada, ela não tem excesso. sim, Não vejo problema. certo. Porque o problema nosso são só os excessos. Entendi. Agora, Então, assim, contribui mais. então, se eu usei inteligência artificial na construção da minha peça publicitária, mas aquilo foi tranquilo, não trouxe dano algum para a sociedade em outro candidato, tudo bem, não precisa citar. Seria Não. isso? Se eu disser isto, e vai ficar parecendo que está falando que está autorizado, não É, precisa colocar. sim. Não, precisa colocar. A Sim. lei exige que Mesmo coloque. assim, coloca. Exige que coloque. É. Aquele que não colocar e vier a ser punido, eu posso enxergar dois fatores ali. A fake news e a intensidade de vontade de errar. Porque já Excelente. começou ludibriando. Exatamente. Então, a lei não pune só aquele divulgador da fake news. A lei pune também aquele que a frauda. Aham. Certo? Então, às vezes eu tenho uma divulgação, que a sua pergunta é interessante, eu tenho uma divulgação que ela não chega às raias da fake news, Certo. mas ele pode chegar às raias de uma ilegalidade. Não sei se eu fui claro. Sim, foi demais. Foi E- demais. É. A propaganda é Aham, bacana, aham. ele fez uma canção bacana, Aham. mas na origem ele não foi legalista Uhum. em ter divulgado. A Justiça Eleitoral vai examinar o seguinte: o fato dele não. Lembra que eu falei que todo poder emana do povo e esse nome será exercido? Bem no O início. fato dele não ter colocado que trata-se de inteligência artificial inverteu a vontade do povo. Se inverter, ele vai ser punido. Entendi. Se não inverteu, ele não vai ser punido. Entendi. Porque às vezes é um detalhe mínimo. Aham. Tem que colocar o nome. Não colocou. Mas teve problema? Aham. Não, não teve problema. Entendi. Hoje nós estamos numa forma de campanha política diferente. Nós temos a internet, como o senhor mesmo citou no início, né? É livre, os candidatos podem fazer a campanha da forma que eles quiserem na internet, não trazendo prejuízo, claro, da forma legal, vamos dizer isso. Eu posso fazer uma live, como o senhor mesmo falou, eu posso publicar no meu status, dos meus colegas. É livre isso? Como é? Antes eu faço parênteses ainda falando sobre a liberdade, Aham. sobre aquela situação que você me falou da inteligência artificial dele não citar. Todo candidato a prefeito tem que ter um vice. E quando ele vai fazer o santinho dele, que ele coloca o nome dele, ele tem que colocar o do vice. Sim. Em uma margem de no mínimo 30% da logomarca dele, o que ele usar de dístico do Sim. nome dele, Aham. ele tem que colocar o nome do vice também 30%. Você já ouviu o nome do vice? Não. Em algum? Não. Tá pequenininho, Tá mas tá pequenininho. Será que está em quantos por cento? Talvez 10, talvez 15. Aham. Que prejuízo traz isto? Entendi. Vai ser apreciado, Aham. entendeu? Mas então vamos voltar lá agora na inteligência artificial da atualidade. É isso? Era essa a pergunta. A última. Não, a divulgação nas redes sociais, na internet, é livre, né? É livre, mas desde que ela seja individual. Eu não posso vir aqui no podcast seu e fazer uma campanha. Porque aqui você tem impulsionamento, Sim, que busca engajamento, sim. mas é de forma trabalhada por uma equipe que, por sua vez, vai divulgar aquilo em sede dos chamados robôs. Entendi. Nós não podemos ter isso. Eu posso A entrevistar, eu posso entrevistar candidatos aqui? Olha, pode entrevistar. Depende da situação em que você não individualize. Certo. O ideal são todos. Certo. Ou você pode até entrevistar dia a dia, mas Certo. dê oportunidade a todos. Entendi. Com sorteios, né? De Sorteio, sequência. sequência. Mas é aquele negócio. Uma emissora, um dia desse, me perguntou: eu posso fazer um debate com os 5 melhores na pesquisa eleitoral? Eu falei: não. Porque você vai estar excluindo os 3 piores. Uhum. Porque a justiça eleitoral é a justiça, digo, da cidadania. E ela não é da minoria ou da maioria, ela é Aham. da cidadania. Entendeu? Então, se você quer fazer entrevista, faça com todos. Entendi. Porque você pode excluir a minoria. Aham. E ela um dia tem que ser maioria. Excelente. Outra coisa que eu tenho visto também, doutor, é que as paródias das músicas famosas, eu tenho ouvido que pode, que não pode. Mudou alguma coisa? Não, pode. Pode. Desde que você não tenha objeção do titular
da música, Ah, tá. do Então jingle. é essa a discussão, então. Essa discussão. É, É aquilo que eu falei, sabe? é. Esses dias eu estava em um canal aberto e me perguntaram o que pode na eleição, na propaganda eleitoral. Eu falei, É. pode tudo, desde que não haja excesso. Aham. Tá? Então, não é que eu estava autorizando o que você deseja fazer, você pode fazer. Não, faça. Você dá conta de desfazer aquilo que você fez em Aham. tempo de não macular, de não violar a vontade do povo. Uhum. Então, faça. Se não puder, não faça. É, Esse é o juízo de valor que a gente muito tem que bem. fazer. Comícios, show artísticos, há um tempo já não pode, né? Eu contratar uma banda, um artista famoso aí para fazer show É uma e o inovação. candidato estar lá. É, Pode? é, é uma inovação. Nós tivemos na eleição de 2022 angariação ou angariamento de fundos. Como? Através da vaquinha eletrônica, certo? Aí despertou-se uma situação. Mas eu posso fazer uma campanha para angariar? Posso. Eu posso levar cantor? Pode. Desde que o cantor não peça voto e o candidato não suba no palco. Ah, mas isso é comício? Não, isso não é comício, porque comício é o candidato subir e falar no palanque para alguém. Pode o comício, o showmício não pode. Fiz esse parênteses para dizer que nós corremos o risco de termos pessoas fazendo show para angariar fundos. Sim. Mas as doações de campanha eleitoral somente através de pessoas físicas. Certo. Pessoa jurídica, não, jamais. Uhum. Para evitar o abuso do poder econômico de uma empresa vir bancar aquilo. Então, nós podemos ter um show como forma de arrecadar fundos. Certo. Mas isso não é showmício. Certo. Nos comícios, também, nós não podemos ter o artista. E no comício, o que às vezes se confunde, é que eu posso ter o trio elétrico, mas apenas para emissão sonora. O trio elétrico não pode sair na rua pedindo voto. É isso? Não, trio elétrico jamais. Ele apenas aparece no cenário da propaganda eleitoral para você utilizar do som dele, mas não para fazer o show em cima dele. Você Certo. entendeu? Seria um alto-falante de grande espectro. Agora, vamos lá na sua pergunta, que ela foi mais abrangente, eu tenho a te dizer. Não pode o carro de som, Certo. não pode o mini trielétrico e não pode o trielétrico. O Certo. que é carro de som? Aqueles cujo som não excede a 10.000 watts. Certo. De 10.000 a 20.000 watts, mini trielétrico. De 20.000 watts acima, trio elétrico. Esses não podem na propaganda eleitoral. Na carreata ou passeata podem. Certo. Entendeu? Então, tudo a gente tem que explicar, porque Aham. pode e não pode. Aham. Quando? Em determinado momento pode, em determinada situação pode, outras não. E aí eu estou a definir. Não pode carro de som, não pode trio elétrico, não pode mini trio elétrico. Mas o mini trio elétrico e o carro de som, a gente fala carro, mas qualquer veículo que se locomove por força que não seja do ser humano, e até do ser humano também, Sim. porque eu tenho aqueles carrinhos de rua, né? Mas numa carreata pode. Numa passeata Então pode. ele passar na porta da minha casa pedindo voto não pode mais. Não pode mais. Não pode mais. Detalhe, foi bom esse fechamento seu da pergunta. Pode o trio elétrico, pode o mini trio, o carro de som e o mini trio elétrico. Pode, desde que não esteja também passando a 200 metros de alguns ambientes. Casa religiosa, hospital, órgãos públicos, escolas, eles têm que estar a 200 metros. Agora o que pode? Alto-falante pode. Mas Certo. como que é isso? O alto-falante, você coloca ele, cidade pequena, a gente vê muito isso. Você coloca ele na porta do comitê, Aham. certo? Isso pode, mas aí tem horário. Horário de propaganda que os candidatos podem sair na rua para pedir votos. Qualquer horário. Qualquer horário. É. Qualquer horário. Comício pode ir até a meia-noite. Aham. Na véspera da eleição, se não me falha a memória, um dia antes, pode exceder até em 2 horas. E até às 22 horas a propaganda eleitoral na rua. Certo. Na eleição passada, ela foi muito grande, como nós já falamos, né? Qual que foi a maior dificuldade, o maior desafio dos tribunais regionais eleitorais nesse pleito passado? Até para a gente pegar como referência para a gente melhorar, né? Eu acredito, né? Olha, foi tudo aquilo que veio da internet. É. Porque a internet, ela, no Brasil, no mundo ela não tem fronteira. No Brasil está procurando limite.
O senhor fala com a regulamentação com a regulamentação. da inteligência artificial. Né? Não só da inteligência artificial, de tudo Aham, que se divulga na internet. certo. Porque a inteligência artificial é uma ferramenta ali dentro. Isso, Mas a cada dia que passa, eu descubro. A pandemia cuidou de nos reinventar. isso. Ela trouxe todo o processo de papel, processo judicial, não estou falando processo eleitoral, todo o processo de papel, ela trouxe para dentro do computador. Foi. Reinventou. Ela reinventou a possibilidade de eu fazer audiência por videoconferência. Aham, Entendeu? Então, é difícil prever. Então, nós temos que procurar a cada momento limitar. Então, foi muita questão advinda da internet. certo. Porque ela é muito rápida É. e ela difunde É. rapidamente. E me impressionou, como o senhor disse aí, que vocês ficam de plantão para resolver as situações advindas, né? As reclamações, né? A partir do dia 16 de agosto, agora, Aham. iniciou-se a propaganda eleitoral, os cartórios eleitorais estão de plantão. Aham, Sábado, domingo e feriado. certo. Roda direto até o segundo turno, dia 27 de outubro. E no dia da eleição também ainda tem demanda, né? Nossa, no dia da eleição é que é pior. Porque no dia da eleição, acabou a propaganda eleitoral. Acabou. Pode ter santinho? Pode. Não pode haver derramamento. Eu já E ia pegar no perguntar. balde e jogar. Né? Porque E sujar. a porta da escola que eu voto lá É um absurdo. parecia um rio gente de não dá conta. santinhos. Mas isso é na capital. Eu já fui juiz eleitoral muito no interior Aham. e eu acordava sempre. Já teve situação de eu acordar ou nem dormir. Acordar 4 horas da manhã Aham. ou passar a noite vigiando para não haver distribuição de cesta básica. Uhum. E às 4 horas da manhã, o dia que ele amanhecer, é hora de derramar o santinho. Não tem problema, derramou o santinho, derramou. Eu vou lá, identifico os candidatos que estão ali Certo, e chamo os representantes deles que estão cadastrados na Justiça Eleitoral. certo. Eu vou até o final da cidade. Quando eu voltar, não quero ver mais nenhum santinho aqui. E Se funciona. tiver, funciona. E funciona. Já deparei com gente É. pegando vassoura e varrendo o local. Certo. Não que eu determinei a varredura. Aham. Não. Eu só pedi A que forma que eles limpasse. encontraram de Que eles retirar. encontraram de retirar. É. Então, o juiz tem que ser enérgico. Agora, é certo que na capital é difícil Sim. você ter essa situação identificada. E é uma cultura muito ruim, muito perniciosa, mas infelizmente existe. A gente vai nos grandes colégios eleitorais, digamos assim, ou nas sessões eleitorais, você passa ali na porta do Colégio Marista, é uma loucura. Aham. Né? Avenida 85, tradicional em Goiânia, é uma loucura que se tem derramamento de propaganda eleitoral. Aquilo ali pode caracterizar um abuso de poder econômico e ele vai ter problema. Aham. No mínimo, multa. O senhor fez uma diferenciação do interior com a capital, né? Dizendo que aqui ainda acontece isso. Quais são as ações do TRE para que isso deixe de acontecer? Talvez esse ano mesmo, né? Esse Olha. ano mesmo não pode acontecer mais. Pode não acontecer mais. Eu tive casos. O candidato é danado, sabe? Ele é inusitado. Eu tive um caso. Reinventa o tempo Reinvento inteiro. o tempo inteiro. Nós éramos 2 juízes eleitorais na cidade que eu fui, vou me preservar. E o colega meu me ligou, Roberto, você é o juiz da propaganda eleitoral, está acontecendo um negócio que é absurdo. O quê? O candidato plotou um helicóptero e fica sobrevoando as sessões eleitorais. É um verdadeiro outdoor. E não tinha previsto na lei nada disso. Nada disso. Mas, pela interpretação, você chega à conclusão que é uma propaganda boca de urna. Sim. No dia da eleição, Aham. sobrevoando com helicóptero. Imagina o tamanho. Porque você não pode plotar mais do que 2 metros quadrados em determinada situação, nos imóveis, meio metro quadrado nos carros, e ele com o helicóptero plotado. Meu Deus. A foto dele e os números. E aí, que providência que eu tomei? Aí começou a reclamação. Aham. Aí o pessoal, o povo sabe, começou a ir no cartório eleitoral. Eu nem fui pro cartório eleitoral. O candidato chegou no cartório eleitoral, o cartório eleitoral me ligou. Doutor Roberto, o candidato está aqui querendo falar com o senhor sobre o que estão denunciando. Eu falei, não vou falar com ele aí. Me encontre. Eu marquei um local, Sim. céu aberto. Sim. Quando ele chegou, eu falei, desce o helicóptero aqui agora. Ele não desceu o helicóptero. Eu falei, ou eu prendo você ou o helicóptero. Qual dos dois? Não. Faz o helicóptero descer. Não fez o helicóptero descer. Aí ele falou, não, o helicóptero vai para o aeroporto. Eu falei, entra dentro do carro. Vamos lá. Aí ele falou, não, você pode ir. Não, eu falei, você não está entendendo. É que se não achar o helicóptero, você já está preso. Exatamente. É. Aí já levei ele. Aham. Chegou lá, achei o helicóptero. Aí achei o helicóptero, pus o major dentro, levei pro quartel, o helicóptero, ele ficou preso lá. Sim. Então, essas condutas você tem que tomar imediatamente. Sim. Isso é a hora que surge. Aí eu falei pro candidato, você tá solto. Aham. Mas enquanto o senhor tomou essa decisão, ele já fez uma propaganda ali, né? Ele já movimentou. Mas foi a mídia. revertido o quadro. Já tinha Foi revertido? revertido o quadro, imediatamente foi revertido. Ah, Se na campanha eleitoral demonstrar que aquilo ali alterou o sufrágio, alterou a eleição, sim, ele pode ter os votos anulados entendi. por abuso de poder econômico. E tendo os votos anulados, retira o voto da urna. Aham. Ele não vai eleito.
as consequências podem ser nefastas no final. Com É pior do que certeza. prendê-lo. É pior do que prendê-lo. É verdade. É uma prisão domiciliar? O que que É uma prisão moral. é? É porque quem dá o resultado é a sociedade. É. Sabe? Ele teve os votos sacados da urna. Aham. Então, vai muito disso, sabe? Eu já fiz eleição com urnas a 180 quilômetros da minha sede. Aham. Tá? Eu era titular da cidade de Aragarças e tinha urna no assentamento chamado Bandeirantes. Você já deve ter ouvido dizer, o Demais. maior assentamento no Brasil. Demais. 3.800 assentados. Ali elegi um prefeito, Aham. embora não fosse município. Então, eu fui para lá 3 horas da manhã, para que às 7 horas eu pudesse verificar que a urna seria ligada, emitida a zerésima e aguardar às 8 horas para poder iniciar a votação. Certo. Então, eu tinha que estar lá. Sim. E ali, um voto Fazia diferença. fazia diferença, porque e teve. E teve? E teve. Eu tive um candidato com uma diferença de voto para o Olha outro. só. Numa entrevista do senhor, o senhor foi questionado sobre a urna eletrônica. Eu assisti o senhor falando sobre a urna eletrônica. Não vou perguntar se o senhor acredita nela, se ela é confiável ou não. Eu vou perguntar como que o senhor lida com essa situação, com esses ataques às vezes, né? E quais são esses ataques na urna eletrônica? Porque é o único país do mundo que tem urna eletrônica, doutor? Não é o único país do mundo. O México tem, É? nós temos vários outros países. O que acontece é que o sistema eleitoral é diferente. O sistema eleitoral dos Estados Unidos não tem urna eletrônica porque ele é diferente. Sim. Porque a eleição lá é uma somatória de votos do diretório, Isso. que são os delegados, Aham. com os votos do povo. Bom, aqui não, aqui é o voto do povo. Aham. E você não perguntou, mas eu tenho liberdade de dizer para Fique você que eu tranquilo. acredito na urna eleitoral e tenho que acreditar Aham. pelo que me é repassado. Claro. E aí nós temos que sintonizar duas situações distintas. Aham. A urna eleitoral em si, ela é um equipamento eletrônico repleto de segurança, na medida em que ele não está conectado na internet. Sim. Então, o meu celular é uma coisa, Aham. a minha caixinha de fósforo, a minha caneta é outra, Aham. porque ela tem privacidade. Sim. Então, a urna eletrônica, ela tem privacidade. Por quê? Dias antes da eleição, ela recebe uma vistoria, desde bateria até a bobina de impressora. Isso uns 30 dias antes? É relativo, às vezes mais distante. Depende da quantidade, É, eu acho, né? Veja bem, é porque eu tenho que falar para você, é a revisão de Certo. bateria, de Tá. impressora. O que você quer dizer para mim é carga e lacre. Ah, A é carga e verdade, lacre, é. ela é por volta de 45 a 30 dias antes. Uhum. Ela não pode ser muito antes, e por uma questão lógica. Nós estamos a quantos dias da eleição? 45 dias. Sim. Quando se fecha o calendário eleitoral pré-registro de candidatura, eu estou por volta de 45 dias. Certo. Mas eu só vou definir a quantidade de candidatos depois de 45 dias. Aham. E quando eu defino a quantidade de candidatos, é que eu tenho condições de jogar os dados deles dentro da urna eletrônica. Sim. Aí chama carga e lacre. Aham. Carga, eu vou carregá-la dos elementos necessários para que o eleitor possa marcar o X. Porque a eleição dentro da urna eletrônica, Ursilei, é o seguinte: eu abro um tabuleiro com o nome de todo mundo e você marca o X no que quiser. Não era assim a urna, a cédula A cédula. da nossa época Era. escrita? Aham. Você abre e marcava o X. Certo? Você não tinha que escrever o Aham. nome dele. Você marcava o X, como É. você queria. Dobrava e depositava. É. Assim é a urna eletrônica. Então, eu vou lá, crio uma planilha de candidatos. Aqueles que foram definidos a candidatura. Aí, eu dei carga na urna. Aham. Coloquei ali os candidatos com a foto. Alimentou e a número. urna com os Alimentei a dados urna com os necessários. dados. E venho, como juiz eleitoral, promotor eleitoral e advogado Uhum. e demais partidos políticos que quiserem, os delegados do partido político podem estar presentes e devem, Aham. eles vão rubricar no lacre. No lacre dos slots da urna. Os locais onde eu vou inserir o flashcard, que chama, que é o antigo disquete. Aham. Hoje em dia ele é mais moderno, chama flashcard. Você coloca ele lá e ele tem os dados. A urna, pronto, acabou. E ali eu programei a urna para no dia da eleição ela entrar em ação. O que é? Quando eu ligá-la, ela vai emitir um boletim chamado zerésima. Aham. Ele mostra para mim que está zerado lá dentro. E ao final da eleição, é por isso que o TSE defende que não precisa do voto impresso. Porque eu vou imprimir um por um, para quê? Se ao final da eleição eu tenho um caderno com todos os votos ali lançados. E para qual candidato?
Mas não sei quem votou em qual candidato. Não, você não sei quem e nem quando votou e a ordem de votação. Ah, Porque tá. se eu tivesse algo que identificasse A ordem, né? a ordem, eu saberia quem foi o primeiro a votar. Isso. Aí bastava eu ficar na porta e ver. Ué, fulano, você Foi o sétimo. foi o sétimo. Qual que é o sétimo voto? Ele É. votou ou não em mim? Aham. Você entendeu? Então, isso daí são as 7 chaves dos códigos fonte. Um código-fonte é para essa natureza de embaralhar o voto. Sim. Outro código-fonte é para garantir o horário da abertura da urna, o fechamento. A urna não fecha às 17 horas. Fecha-se o portão às 17 Sim. horas. Quem estiver dentro, o mesário vai distribuir senha do último para o primeiro. E E aí esses ele vai códigos, votar. cada um deles fica em um local para não. Não. É que não é que eu tenho uma combinação de 7 chaves, que não são 7, se não faz memória, são 5. Sim. 5 chaves para que abra a porta do cofre. Não. Cada um Ah, tem uma função. sim. E Entendi. ela Não é que. e cada função foi feita por uma área dentro do grupo de analista de sistema do TSE. Sim. Entendeu? Então, aí, nesse particular, a urna, para mim, ela é segura. Sim. Ela é segura, porque ela é um ambiente isolado. Aham. Não tenho nada para contaminá-la. Sabe? É você ter uma balaclava. Autoclave, perdão. Aham. Autoclave você põe lá um equipamento para esterilizar. Enquanto ele não vier para o mundo exterior, ele não contamina. Sim. Assim é a urna. Tá lá paradinha. Aham. Certo? E feito isso, nós vamos tirar o flashcard, liga ele no computador do cartório eleitoral e ele joga os dados lá no TSE. O TSE apura e me fala o que foi apurado. As urnas do interior, o flashcard, o senhor retira e traz para Goiânia? Não, Faz na mesma? faz lá mesmo. É. Eu chego lá, tiro o flashcard, uma pecinha pequenininha, e insiro no computador do cartório eleitoral. Ele está linkado com o TRE Goiás, o TRE Goiás com o TSE Brasília. Ele Certo. já faz essa ponte e joga Certo. lá. Mas Ele apura os dados. nessa transmissão, ela é feita pela internet também? Ela é feita pela internet. Há, Não tem- há tem que segurança ser. absoluta? A segurança absoluta, porque, São veja bem, criptografados? são criptografados e são sistemas internos, Ah, tá. que não tem como você migrar nele. Certo. Sob pena de que os nossos processos não teriam segredos. Aham. Você poderia, então, conhecer o voto de um desembargador antes dele levar para a sessão. Aham. Lógico que com o hacker não se brinca. É. Mas contra eles nós temos as nossas vacinas o tempo inteiro também, certo? Então, os técnicos do TSE constantemente estão ali analisando o sistema e vendo se o sistema não tá tentando ser infiltrado. Aham. Nós falamos aí sobre inteligência artificial, a divulgação na internet, nas redes sociais. Qual é a responsabilidade dos provedores de hospedagem num processo desse que teve problema, por exemplo? Teve uma deepfake, teve uma fake news, e acabou sendo impulsionado essa deepfake lá, né, numa certa rede. Os provedores têm responsabilidade também nisso? Olha, quando eu disse para você que a internet no Brasil busca-se ter limite, eu estava querendo dizer da lei do marco da internet. Aham. Não tem essa lei ainda. Certo. Então, a responsabilidade das plataformas, nós vamos buscá-la quando eu estiver discutindo algo que feriu o Roberto Certo. fora da eleição, pelo Código Civil ou pelo Código de Defesa do Consumidor. Aham. Por exemplo, tem alguém que não gosta de você e posta uma situação na internet e te causou um mal Aham. íntimo na sua personalidade. Vamos resolver isso com ou o Código de Defesa do Consumidor ou o Código Civil. Agora, a resolução do TSE veio prevendo a responsabilidade. Ah, sim. Tá? Já deixou consignado lá. Olha, quando houver participação das plataformas, elas vão responder civilmente. Uhum. E não ficou parado isso aí, não. Porque quando eu falo plataforma, eu estou falando no mínimo. E eu posso estar falando mais também das Big Techs. Sim. Que aí são as grandes redes de tecnologias que desenvolvem programas. Então, teve uma determinação para tirar do ar e não tirou, nós vamos ter responsabilidades civis de Aham. toda ordem. Seja pecuniária, seja para poder... Pecuniária, ressarcimento Aham. de dano. Mas o candidato não quer saber do ressarcimento, ele quer saber é que atrapalhou ele. Aham. Aí, quem atrapalhou ele? Foi a plataforma? Nós vamos resolver tirando ela do ar ou indenização. Ou porque a plataforma ela não solta a matéria, Marcilei, sozinha. Não. Alguém jogou lá a matéria. Exatamente. E esse alguém vai responder. Seja eleitoralmente, Aham. certo? Se ele for um concorrente, seja civilmente,
ou criminalmente. Aham. Porque essa fake news, ela pode me atrapalhar na busca do voto. Por que na busca do voto? Porque ela feriu minha moral. Sim. Se ela feriu minha moral, eu estou falando de honra. Aí Aham. eu vou responder criminalmente. Sim. A presença de candidatos a prefeito, vereadores em inaugurações. Nesse período eles não podem Não participar, pode né? participar. Não pode participar porque vai ter uma divulgação. É. E aí, são duas coisas que eu disse que pode. Nós temos cuidado que todo poder emana do povo e seu nome será exercido. E o que atrapalha isso? O abuso de poder econômico e o abuso de poder político. Sim. Então, quando eu não estou exercendo o abuso de poder econômico, eu tenho que tomar cuidado porque pode alguém estar exercendo o abuso do poder político. Uhum. E aí, quem tem a máquina administrativa na mão, sai na frente Sai daquele na outro. frente. É. Então, É. não pode. Não. Certo. Existe o fundo eleitoral para financiar as campanhas, né? É um dinheiro grande, esse dinheiro, né? Muito grande. Mas mesmo assim você percebe que certos candidatos gastam muito mais. Isso é muito nítido do que eles estão gastando, que eles compram, eles fazem, as campanhas que eles fazem. Como que o TRE, os TREs, os estados, né, faz essa checagem, averiguação, que ele não está gastando o dinheiro dele, porque depois ele pode Nós temos um querer órgão. pegar para trás. Se eu falar COAF, todo mundo arrepia, não arrepia? Nossa Senhora. Nós temos um órgão coligado ao COAF, e que ele é mais do que o COAF às vezes, porque é ele e o COAF. Nossa Senhora. O candidato, quando ele registra a candidatura dele, aprovado na convenção, Aham. ele entra no Candex, que é um programa, e insere todos os dados dele. Certo. Ao fazer isto e caindo na rede da Justiça Eleitoral, já cria para ele uma conta bancária e um Certo. CNPJ próprio da campanha. E ele tem prestação de conta durante a campanha e após a eleição. E a coisa é tão séria que quando nós vamos julgar, nós temos a nossa equipe técnica que vai lá e faz um levantamento. Às vezes o cara não declara que contratou a impressão de 100 santinhos apenas. Uma centena. Mas a gráfica teve que emitir nota fiscal. No cruzamento, No cruzamento. percebe. Percebe-se. Ou ele pega e faz uma dobradinha, sabe? Ô prefeito, seu dinheiro tá curto, eu vou te dar 1.000 unidades de santinho. Aí você põe a sua foto na frente e a minha no verso. Certo? Então ele fez uma doação. Aí ele paga e o prefeito não declara. Certo. Aí quando eu cruzar as informações, ele pagou para a gráfica e a gráfica declarou. Tá? Ele pagou, aí você vai perceber que a gráfica vai declarar na nota fiscal. É por isso que no Santinho tem que ter o CNPJ do candidato. Sim. E isso é passível de cassação de mandato? Pode dar o abuso do poder econômico. É. E a não aprovação das contas também. Ela pode ter o indeferimento do registro de candidatura, ou da diplomação, ou do mandato, dependendo da fase que ele se encontrar. Nós temos em Goiás 246 municípios. Mais ou menos quantos vereadores nós temos em Goiás? Muitos, né? É muito. Muitos. Esse número me escapole, porque, veja bem, nós temos o menor município do Brasil com 998 moradores. Certo. Ele tem 35 candidatos a vereador. Nossa Senhora. O cara com 20 votos é eleito. Com 20 votos ele é Entendeu? eleito. São 9 vereadores lá, que é o mínimo. Além dos 9 vereadores que tem lá, 8 são candidatos, mais 20 e tantos. Então, eu não dou conta de dizer a quantidade de candidatos, são muitos. Certo. Mas eu perguntei a quantidade, puxando um gancho para essa fala do senhor anterior, aonde é passível de cassação. Na última eleição para vereador e prefeito, há 4 anos atrás, em 3 anos e meio atrás, teve muitos problemas com vereador sendo cassado, prefeito sendo cassado, mesmo antes, dentro disso que nós conversamos. Não, o universo não foi tão elevado. Foi não? Não. Que bom, então. Porque tivemos alguns casos, mas que eu não me lembro de memória, até porque eu estou no TRE há fazer 1 ano, né? E essas, na última eleição para vereador e prefeito, já distam 4 anos. E os processos acabam. Tem que acabar rápido. Eles não podem demorar. Quem pode fazer doação para os candidatos? Doação dinheiro mesmo, né? Só pessoa física, declarando o CPF, identificando o nome. Certo. Por isso é que ninguém está querendo fazer a vaquinha eletrônica. Tem que colocar o CPF lá. Todo mundo que doar, se você doar R$1, você tem que colocar o CPF. E aquele que receber tem que dar recibo. O candidato tem que dar recibo. Dar recibo pro Pedro, pro Zé, pro Manuel, do CPF, tal. Então ele tem que individualizar. Certo.
Direitos autorais nessa campanha eleitoral. Eu pego a fala de um artista. Esse dia mesmo eu vi alguém repetindo uma fala de um artista grande aí, um candidato repetindo. O TRE também age nesses casos? Aí é uma questão de direitos autorais, tem lei própria. O TSE, por enquanto, não age de ofício. Aham, A priori, de início, pode fazer o uso de uma vinheta, de um aham. jingle, né? Se aquele que detém o direito autoral não reclamar, tá tranquilo. Ok. Se ele reclamar, pode haver uma proibição, Aham. dependendo da natureza com que ele reclama. Porque às vezes ele reclama da distorção do jingle. Uhum. Eu entrevisto um candidato aqui, ele faz os cortes, os recortes das falas e impulsionam esse material na internet. Isso pode? Não, Não não pode. pode. É, Porque eu posso fazer uma live, certo. mas não posso impulsionar, eu não posso colocá-la para residir no site, Ah, na tá. plataforma. Por quê? Porque ela é de impulso. Certo. E todo impulso não tem gratuidade. Aham. E a propaganda eleitoral se baseia sempre na gratuidade. Você pode colocar um adesivo no seu carro de 0,5 metro quadrado. Certo. Pode. Agora o candidato não pode pagar para você colocar. É? Não pode pagar, porque a propaganda é paga. Não pode. Tem que ser voluntária e espontânea. Mas o candidato pode fazer os adesivos grandes e dar para o eleitor? Pode dar para o eleitor, ele coloca no carro se quiser. Mas Ah, você não tá. pode forçar ele a colocar. Ah, entendi. Os adesivaços da Aham. vida, a gente investiga para saber se não está havendo. É muito comum. Ele faz um adesivaço trocando por 10, 15, 20 litros de combustível. Olha só. E aí É. a gente vai buscar saber. De que forma que o TRE investiga isso? Nós temos oficiais de justiça, nós É, temos a polícia para investigar, nós temos a Polícia Civil, essa, nós temos a essa Polícia rede, Federal, né? né? E no dia da eleição a gente convoca sempre o apoio do Exército. Aham. Por quê? Para poder inibir isso daí. Eu não te disse que eu já teve eleição que de madrugada eu estava andando para Uhum. evitar, porque aí eu já deparei com a ambulância distribuindo cesta básica. Sim. Outra coisa, o envio de mensagens em massa. Eu recebo no meu WhatsApp, eu já recebi propaganda de pessoa que eu nunca conheci. Como que eu chego até o TRE e falo, TRE, ó, tá com um problema aqui, eu não conheço essa pessoa. Não, receber na individualidade você pode receber. Ah, O que? posso? Pode. Mesmo não conhecendo a pessoa? Mesmo conhecendo, aí você não conhece ele, bate na porta da sua casa e entrega o santinho. De uma forma? O seu celular, indiretamente, você, ao não colocar ele na categoria de privacidade em algumas plataformas, Aham. você está aberto a Sim. receber. O que não pode haver é um impulsionamento, certo? Do tipo, a gente não pode sair do nosso 062 que a gente começa a receber ligação de telefônicas, não é? Para Exatamente. poder fazer É. um home expansivo, Aham. para fazer não sei o quê, uns planos diferentes. Isso é impulsionamento. Sim. Aí o TRE vai investigar se aquela propaganda que você recebeu por determinada rede social foi em massa, o candidato vai responder por isso. Excelente. Bom, acho que falamos bem aqui sobre essa campanha desse ano, né? Agora vamos para a apuração, doutor. A apuração começa imediatamente, logo após o fechamento das urnas, não é? Às 17 horas, caso não tenha nenhum eleitor para entrar ainda, é isso? É uma coisa bonita e emocionante. É. É bonito e emocionante, porque eu sempre digo, às 19 horas do domingo do primeiro turno ou do segundo turno, certo? Dia 6 de outubro e 27 de outubro, onde tiver o segundo turno, Aham. é a coisa mais linda do mundo, porque ali é a festa da democracia. Olha só. Então, quando você fecha os portões da sessão eleitoral, que é o lugar onde recebe o voto, quem estiver lá dentro vota. Aham. Quem não estiver lá dentro não vota, por óbvio. Mas, se não tiver mais ninguém na fila, o presidente da sessão Uhum. vai encerrar a urna eletrônica, emitir o boletim de urna, porque quando eu abro a urna é 0ª. Sim. Quando eu encerro o boletim de urna, me mostrando quem são quais são os votos que estão ali dentro. 5 vias. Aí eu pego uma via, eu preciso dizer isso porque Claro, é a claro, publicidade da urna é. eletrônica. Põe uma via na porta da sessão eleitoral de pendurada, entrega uma via para o delegado de partido que esteja ali. Quando eu falo delegado de partido, é o representante do Sim. partido que esteja Aham. ali. Uma para ele e levo 3 lá para a sede do cartório eleitoral. Isso impresso, dizendo quais candidatos tiveram Isso, votos é o ali resultado e a daquela quantidade urna. de votos Resultado naquela urna. Naquela urna.
até aquele momento, Ercilei, a urna não teve comunicado com ninguém. Entendi. Então, quem quiser somar os BUs, Aham. boletim de urna, Aham. vai ter uma resposta da eleição. Entendi. Para que o voto impresso, então? É Se só individual. está saindo o voto impresso ali. Está ali, ó, já É. está ali o resultado. A somatória está ali. Aham. Se você somar da seção 1, da seção 2, da 3, Eu da sei. 4, você sabe o resultado final. Tanto que cidade pequena costuma ter 4, 5 sessões eleitorais. Até o presidente chegar lá no cartório eleitoral, nós já estamos escutando foguete. Porque o cara já sabe se está eleito ou não. Que ele fez, ele somou ali Olha, ele põe. Eu tenho um local, uma localidade lá perto de Tumbiara, né, chamado Pontezinha, que tem 4 salas de aula. Você põe um delegado de partido em cada sala de aula, certo? E aí ele soma ali os Pronto, votos já sabe. e telefona para o candidato. "Ô, você está com tantos votos", ele já sabe. Bom, e aí, quando chega no cartório eleitoral, nós recolhemos o material e é bonito até isso, porque você faz uma fila indiana, né, de funcionários da Justiça Eleitoral para um pega a cabine eleitoral, cabine, aquele todo que a gente tem de papelão, né? A cabine, que ajuda a manter o sigilo da votação. Outro pega a urna eletrônica, o outro pega toda aquela pastinha que o presidente tem com o caderno de votação, Sim. que é onde você assinou, certo? Pega o material gráfico ali, pega também o disquete, o flashcard, e entrega para o chefe de cartório. Ao entregar para o chefe de cartório, ele vai dar um recibo e já vai levar lá e coloca no computador. Já começa a leitura. Então, nós temos casos de 5 horas e 1 minuto começar. Sim. Posso ter até antes, desde que ocorra um fato inusitado. Todo mundo compareceu e votou. Eu já ia falar, todo mundo votou. Todo mundo votou naquela sessão eleitoral. Não precisa esperar mais. Não precisa esperar mais, eu encerro e já levo para apuração. Mas o TSE só vai começar a rodar a partir das 19 horas do final da eleição. Doutor Roberto, muito encantado com a fala do senhor. Obrigado. Quando o senhor fala, é muito emocionante, isso é muito interessante mesmo, porque passar isso para a população, né, para as pessoas, né? As pessoas andam muito incrédulas com as eleições, com a política, né? Ali inverte, sabe? Quando dá às 19 horas, todos nós, às 17 horas, todos nós, ufa. Gera outra expectativa. Cumpri com a minha missão. Daí para frente é o dia a dia do povo. Vai festar. Tá. Vai festar. Eu sempre falo, no dia da eleição, me dê sossego até as 5 horas da tarde, depois vai festar. Para de ficar. Porque tem muito. Em cidade pequena, acontece demais. Quando dá 3 horas da tarde, eles começam o buzinaço. Entra nos carros, põe a bandeira do candidato no carro e começa a andar na cidade, não faz carreata, faz buzinaço. Não pode. Não pode. Por quê? Porque ainda estamos no processo eleitoral. Sim. Aquilo ali, o cara que não votou ainda fala, não, eu não vou perder meu voto, Vou votar nesse que está mais buzinando. E acontece. Há uma influência na vontade. Aí eu penso, calma, gente, não faça isso. Mas aí eu chamo a polícia e falo, encosta esse carro aí. Deixa ele quieto aí. Leva ele pro pátio. Não está preso, não. Certo. É que ele tem que ficar parado até... Deixa ele em quarentena aí. Deixa ele em quarentena. Depois das 5 horas da tarde, das 17 horas, aí você... É festa. Aí você libera o carro. Só para não inverter a vontade do povo. Sim. Nessas eleições, o senhor vai estar em que cidade? Não, porque agora, como desembargador eleitoral, eu tenho que ficar aqui na cidade de Goiânia. Despachando Só aqui, né? aqui. Porque cada um vai ter uma função. Certo. Salvo se houver uma designação do presidente e isso acontece. Vá para mim em determinada cidade e acompanhe a eleição de lá, porque a urna eletrônica, nós buscamos várias situações para garantir a credibilidade. Sim. Nós temos amostragens, né? A hora que você vai abrir a urna eletrônica, tem hora que ela é sorteada aqui em Goiânia e nós vamos lá fiscalizá-la. Certo. Aí eu tiro ela do cenário para provar para todo mundo e faço uma auditoria nela na hora e ponho uma outra urna. Ali posso precisar de um representante do 2º grau, do Tribunal Eleitoral, e aí, então, às vezes a gente é encaminhado. Ou por uma infelicidade que não quero nem cogitar, se tiver algum problema extravagante, é bom ir lá, né? Um representante. Em loco lá, né? Em loco. Doutor Roberto, diante de tudo isso, com essa seriedade que é o processo eleitoral, a urna eletrônica, como é que o senhor credencia essa fala tão distorcida que a urna não é confiável e não sei o quê? Isso cresce às vezes, né? As pessoas que não têm informação, elas acabam acreditando nisso, né? É o problema da fake news. Porque não deixa de ser uma fake news em cima da urna eletrônica. Né? E aí, isso é centelha em rastilho de pólvora, né? Não tem jeito, ele pega volume, você não dá conta de inibir, né? Então, é mais essa situação mesmo, própria da internet, sabe?
Você chega, depara com um acidente automobilístico ali, passa uma pessoa e conta, e depois ele conta um conto e aumenta um ponto. Sim, Então ele vai na esquina e conta de forma diferente, e aquilo vai pegando volume. E as pessoas vão no efeito dominó, repassando, mas ninguém nunca viu. certo. Eu acho que as campanhas que os tribunais regionais eleitorais e o TSE também têm feito para isso, né, têm dado muito resultado. Quais são as mais enfáticas, por exemplo, para eu informar a população disso que nós estamos falando aqui? Porque muita coisa que acontece, doutor, é desinformação mesmo, não é? Olha, é, no passado não se fazia um podcast sobre propaganda eleitoral. Sim. Então, as ferramentas vão surgindo Aham, com a necessidade dos homens de bem informar o aham, bem. É aí é que o TRE entra em ação. Ou seja, você convidou o TRE, nós buscamos uma data e aham, viemos para essa pauta. Então é isto que vai levar a cultura aham. ao povo, sabe? São as nossas falas, Sim, porque senão vai ficar só a fala daquele que duvida. exatamente. Vamos escolher a fala que faça um contraponto à dúvida. Certo. Já falamos sobre o impulsionamento, né? O senhor já explicou com muita propriedade aqui. Os meios eletrônicos hoje são muito fortes sobre isso, né? E as pesquisas? Vamos nas pesquisas agora para a gente finalizar. Tem muita coisa para falar, né? Quando que pode ser divulgada? Como que pode ser feita? Só para a gente, antes que o senhor comece a falar, eu tenho recebido ligações, pesquisando sobre candidatos. É legal isso também? Olha, a pesquisa, ponto maior dela, ela não pode divulgar quem ou individualizar o eleitor que foi pesquisado. Ah, tá. Porque senão ela revela o voto É. ou a intenção de voto. Aham. Tem uma seriedade muito grande. A, a empresa que fizer a pesquisa, ela tem que registrar no cartório eleitoral. Certo. E ao registrar no cartório eleitoral, ela vai registrar quem contratou, por quanto contratou e quais foram as formas de pesquisas, Certo. os insights que eles fizeram. Então tem que divulgar tudo. Aham. E aí o tribunal registra e ele vai poder divulgar. Então, partindo dessas premissas, eu tenho origem. Eu posso buscar onde for, então, pesquisar os dados. Certo. A parte que se sentir prejudicada vai ter o contra-argumento. Aham. E aí, meu filho, é o seguinte: fez uma pesquisa, divulgou que não era sério, quem que você beneficiou e quem que você prejudicou? Vai pagar por isso. Sim. Outra coisa. E já temos casos já de pesquisas registradas que já foram aplicadas multas nas cidades aí já. Esse ano já? Já, ixi. No dia da eleição, no domingo, né? Aí só um domingo. No Primeiro domingo de outubro Aham. e o último domingo de outubro. Se tiver título. No sábado, geralmente eles publicam pesquisas, né? Publicam pesquisas de intenção de voto. No dia da eleição, não se pode fazer a pesquisa, Certo. porque senão você vai estar ali manipulando a verdadeira boca de urna. Aham. O senhor citou aí o jargão não perder o voto, né? O senhor acha que as pesquisas influenciam também essas pessoas que não querem perder o voto nesse contexto que nós falamos? A mente humana, ela é muito prodigiosa, né? Você se começar a olhar para uma pessoa e falar, você tá tão amarelo hoje, você tá amarelo, a pessoa acaba Acaba tendo ficando. hepatite, É, sabe? Porque o psique dela é, varia muito. varia. É o mal do século. Aham. São as doenças mentais. Então a mente do ser humano ela é facilmente violada. Então, é perigoso. No dia desse é perigoso. Aham. Porque depende do eleitor. Né? Eu tenho eleitor maduro, psicologicamente? Tenho. E como eu vou trabalhar para ele continuar na maturidade ou não? O candidato faz isso. Ele tem pessoas de bastidores trabalhando com ele, até para ele saber. Porque você ganha o voto com o poder da persuasão da palavra. Sim. Você tem que persuadir alguém com a palavra, Ah, certo? E no dia da eleição, muito mais. ah, Então, o candidato às vezes se prepara para isso, para falar bem, sim. ou falar pouco para não falar errado, ou Ah, cometer equívocos. Então, eu acredito que é perigoso, certo. porque a mente humana pode ser persuadida. Certo. O que configura a compra de um voto? Tudo aquilo que não veio de forma espontânea ou gratuita. Certo. Porque quando eu falo compra, no meu universo de ser humano, eu penso dinheiro versus coisa. Aham. Não, mas na justiça eleitoral é vantagem versus voto. Certo. Então, tudo que eu distribuir como forma de captar a vontade do eleitor,
É compra de voto. É compra de voto. Porque eu posso oferecer para ele uma consulta médica. Eu posso oferecer para ele uma cirurgia para um parente. Sim. Isso é compra de voto. Mas acontece, né, doutor? Muito, Acontece, muito, né? porque Muito. Porque o ser humano também, com a Constituição que nós temos agora, que é a Constituição Cidadã, ela garantiu que todos nós temos direito à saúde, à educação, né? A saúde. Todo mundo vai na via pública, o SUS, sim, mas ele está abarrotado. sim. Não tem equipamento suficiente para atender uma população que cresce vertiginosamente. Aham. Aí o que, que ele faz? A fila está grande, ele procura um meio mais abreviado. É verdade. Então, às vezes o cara é candidato porque ele. Quem que você vai votar esse ano? No Zé da Oficina. Aham. Aí o Zé da Oficina ofereceu pro cara uma revisão do carro É dele. verdade. Foi lá, só regulou o famigerado carburador, que não existe mais. Você entendeu? Então, Entendi. troca de favores. Isso Né? configura, né? A compra Configura, de um voto. né? A compra de um voto. E, Ganhar uma leitoa. e depois também, se ele submeteu a isso, não tem como ele cobrar do candidato, né? Ser o fiscal na execução daquilo que ele está prometendo no plano de governo dele, não é isso? E a eleição é praticamente o seguinte: não dá para todo filho pedir ao mesmo tempo algo por pai. Então, às vezes, elege o mais velho para poder ser o representante. Assim é na política. Sim. Não dá para aquela sociedade de um setor ir lá e pedir para fazer o asfalto, para fazer uma ponte. Se todo mundo for pedir, vira manifestação. E Sim. ninguém escuta ou ninguém é ouvido. Aham. Aí você vai e elege um vereador daquela Sim. região. Aham. Certo? Só que ele, depois de ser eleito, talvez ele não tenha tempo. Não vou falar mal dele, não. Talvez ele não tenha tempo de ir naquele bairro, porque ele precisou do voto de 10, 15, 20 bairros. Aí ele não vai lá mais. Ele esquece Aham. daquela região. Né? E acontece isso na eleição. Esquece. Aham. Né? E o eleitor não tem como ser cobrado porque não vê mais o candidato. Porque agora ele virou parlamentar. Virou parlamentar. Servidores públicos, eles podem participar de campanhas eleitorais? Até que ponto isso pode ser feito? Vamos falar só aqui em arremate a colocação que eu fiz de esquecer. Veja uma coisa boa. Alguém já foi na Câmara de Vereadores ou na Assembleia Legislativa assistir uma sessão? Vá. É. Ela é enfadonha? É. Mas vá, você vai ver o que aquele seu representante está fazendo. Que projeto de lei que ele apresentou. Que às vezes ele não apresenta porque você não foi lá e não falou para ele que Aham. você não tem água tratada no seu bairro. Vai lá e fala para ele. Exatamente. Bom, agora, o funcionário público é gente do povo. Ele pode ser candidato. Certo. Determinados órgãos que ele tiver, ou cargos, ele vai ter que afastar. Sim. 3 meses antes da convenção. Tá? Tá Então, bom. ele pode sim. Agora, o que não pode? A gente, quando juiz, lá na cidade do interior, né? Todo mundo no fórum é gente do povo, os funcionários. Aham. Mas aí eu proíbo ele plotar o carro dele com adesivo e ir trabalhar. Sim. Porque não pega bem. Um candidato estará representado dentro do estacionamento e o outro não. Sim. Então, o servidor público, nessa hora, ele tem que dividir, ele tem que ter um divisor de água. Até que hora ele é servidor, até que horas ele é gente do povo. Excelente. Dr. Roberto Neiva Borges, grande desembargador do Tribunal Regional Eleitoral. Tive a honra de conversar com o senhor. Acho que nós ajudamos muita gente com a nossa conversa. Eu espero que sim. A gente poderia ter mais uns 3 podcasts desse aqui, porque o senhor é muito bom, muito motivador, afinal, né? Muito empolgado com a coisa que o senhor faz. Passa muito isso pra gente. E eu agradeço imensamente pela presença do senhor aqui. Tá? Muito obrigado. Deixo assim para o senhor deixar a mensagem para essas eleições agora. Essa empolgação minha decorre do fato de que eu sou serventuário da Justiça desde 1986. Certo. Eu estou no judiciário há 40 anos. Olha, Como magistrado há conhece 25 muito, né? anos. Eu já vi muitas situações. Eu já apurei a eleição como escrutinador, que é aquele que conta o voto. Aham, Lá no antigo Clube Ferreira Pacheco e também no Clube dos Funcionários Públicos. sim. Né? Muita gente aí vai saber do que eu estou dizendo, mas quem tem 50 e poucos anos igual eu. Então, eu fico emocionado porque eu sempre lutei para ser juiz. Só concurso eu fiz durante 9 anos, até conseguir passar. Por quê? E a emoção? É muito bom julgar. Quando você julga com consciência, toma que é seu, devolve que não é seu. E é isso que eu espero nas eleições. Que seja eleito aquele candidato que saiba oferecer algo para o povo e não algo para aquele que votou em você. Aham. Porque depois da eleição é o povo e não o eleitor. Sabe? Então, eu espero, e a minha empolgação é nesse sentido, que todos nós tenhamos consciência do que estamos fazendo, para depois termos uma sociedade
pacífica, uma sociedade justa no dia a dia. É tão bom você poder andar no trânsito, ver uma cidade toda sinalizada, Aham. porque aí não vai ter ninguém batendo boca. É. Né? É tão bom você chegar num órgão público e ter ali a oportunidade de pegar uma senha e saber que você vai ser atendido, imediatamente ou não, mas isso vai ser circunstância da hora, mas que você vai ser atendido. E só nós teremos condições disso quando elegermos pessoas conscientes da nossa consciência de estar elegendo bem, e aquele que foi eleito também ter consciência de que fim ele está, para que fim ele foi eleito e por que ele está ali. Isso aí, resumindo, é uma reforma íntima que nós temos que ter. Aham. E é o que a gente busca na justiça eleitoral. Que todos tenham uma reforma íntima no seu proceder. Muito motivador. Obrigado. Doutor, muito obrigado. Obrigado, estou à Muito disposição. sucesso, tá? Obrigado. Obrigado. Juscelino. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.